Essa é uma mensagem do Comando Astar, publicada anteriormente no site Sementes das Estrelas e narrada agora por mim, Neva. Informe do Comando Astar: os clones, criogenia, projeto Blue Beam e segurança nacional. Saudações do Comando. Queremos abordar especialmente o assunto dos clones. Não é de hoje que vocês veem informações sobre isso, que entram na rede e são chamados de conspiração. Esse processo não é novo e muito menos ficção ou apenas assunto conspiracionista. Isso é algo real na galáxia e aqueles que desejaram o domínio total da Terra têm usado esse meio para tentarem se manter em seu meio físico, atuando dinamicamente na sua sociedade, muitas vezes de forma recorrente, usando vários corpos por longas experiências, sem necessariamente passar pelo processo de morte física. Ainda que essa ciência não seja e nem deva ser taxada somente como objeto do mal, tem sido muito usada na Terra para esse fim. Há muitas entidades da quarta dimensão inferior que chegaram de realidades densas e desejaram entrar ativamente no seu sistema. Elas não conseguiram entrar em suas formas originais por uma série de decretos acordados conosco da Federação que os impedia de entrar livremente abrindo seus portais e entrando na terceira dimensão. Fato que desencadearia um grande caos na superfície. Ocorre que a única forma que elas tinham de entrar seria por convite, quando a espécie humana da Terra, por meio do seu livre-arbítrio, as convidasse com condutas não amorosas e gananciosas. Isso ocorreu não apenas por condutas desviadas do amor, mas também em rituais de magia das trevas, quando elas foram convidadas a entrar na terceira dimensão através de portais abertos pelos sacrifícios e invocações, chamados de convites. Em suas materializações na dimensão física de vocês, elas se apresentaram em suas formas originais para aqueles envolvidos nos rituais, e juntos arquitetaram a melhor forma delas atuarem na parte física sem causar alarde, mas de maneira sorrateira, irem se infiltrando nas sociedades e montando armadilhas de aprisionamento desses povos, fato que vem ocorrendo há milhares de anos. Iniciam-se então as construções de matérias orgânicas humanoides feitas em câmaras especiais que eles conseguiram trazer para a parte física, graças aos convites que receberam. Assim sendo, em paralelo a esses movimentos, almas encarnadas vindas de outros sistemas estelares, não pertencentes à nossa federação, também arquitetavam seus planos de dominação em comum parceria com aqueles a bordo das naves não federadas, que lhes davam apoio em todo o jogo de dominação. Aí temos dois grupos distintos atuando em uma mesma linha de intenções. Os que vieram da quarta dimensão inferior e entraram através de portais e passaram a usar clones orgânicos humanos. 2. Aqueles já encarnados no processo natural de encarnação do sistema. Os dois grupos fundiram-se e personalidades dominantes, por meio de linhagens, vêm perpetuando os planos de dominação há milhares de anos. Muitas dessas entidades se mantiveram apresentando-se às sociedades por muito tempo usando um aparente mesmo corpo, quando na verdade o anterior já havia colapsado. Pedimos a Neva que no final da nossa mensagem anexe exemplos. Outras intenções dessas atuações dos clones são para que, enquanto o original pode fazer outras coisas, as cópias assumem outros papéis. Ou simplesmente, quando uma narrativa precisa ser mantida para a população e o original está em processo de morte física, substitui então por um clone para que a tal narrativa se sustente por mais tempo, até que achem outro meio de manter o programa, conseguindo outra personalidade que se afine aos desejos dos que se denominam os superiores ou Illuminatis. Esses clones podem ser usados de várias maneiras, como por exemplo, uma entidade vinda da quarta dimensão inferior o ocupa para dar andamento a um programa de controle. 2. Uma entidade que já havia ocupado um corpo que passou pelo processo normal de encarnação deseja continuar ainda no físico. É transferida através de tecnologia de transporte de alma para o corpo clonado com a mesma aparência do anterior, ou outro corpo com outra aparência. 3. O clone é um robô orgânico e controlado por um determinado chip cerebral implantado pelos Illuminatis.
De qualquer forma, todos esses programas vêm colapsando, pois nossos aliados na Terra iniciaram um processo avassalador de destruição desses laboratórios. Sem contar que os que davam suporte a isso, a partir das naves não federadas, não se encontram mais ativos no sistema solar, mas bem fechados e incomunicáveis dentro de câmaras especiais a bordo da nossa nave central. Esse é um programa que vem sendo usado por muito tempo nas suas sociedades, especialmente nos últimos 300 anos. Há muitas formas positivas também do uso dos clones, em que um futuro próximo poderão auxiliar muitas almas a terem mais experiências especiais, quando poderão migrar de uma realidade para outra, transferindo suas consciências através das câmaras de transporte para outros corpos já preparados para recebê-las. Certamente também já ouviram falar de corpos criogênicos, quando corpos são mantidos em câmaras especiais em congelamento, aguardando a consciência para animá-los. Não por acaso, a maioria de vocês tem vários deles em inúmeras das nossas naves quando os deixaram em processos criogênicos e mergulharam suas consciências nas experiências da Terra. São assuntos bem interligados, clones e criogenia, pois da mesma forma que vocês possuem muitos corpos criogênicos aguardando o retorno das suas consciências da Terra, também existem corpos criogênicos dessas mesmas entidades da quarta dimensão inferior que se projetaram na dimensão física por meio dos convites, aguardando suas consciências para animá-los novamente. Mas há um pequeno detalhe. Tais corpos criogênicos estão sob nossa guarda hoje e eles não poderão reassumi-los e foram informados disso. Desse modo, a única forma que acreditam conseguir escapar é destruindo o planeta, pois eles imaginam que a destruição atômica abrirá um portal que os sugará para fora dessa realidade sem serem capturados. Engano deles, isso não irá acontecer. Eles estão em um beco sem saída, pois seus corpos criogênicos estão sob nossa guarda. Aqueles que eles consideram seus apoiadores não estão mais no sistema solar. E por fim, estão cercados desde o cinturão de Kuiper, sem contar que as suas naves não são eficientes contra as nossas. Amigos da Terra, eles vêm nessa mesma linha desde Orion, e nós iremos finalizar isso nesses tempos. Nas suas desesperadas tentativas de manterem um status de controle, novamente desejam pôr em cena um projeto já de grande conhecimento das suas comunidades esotéricas, o projeto Blue Beam. Esse projeto ainda é visto por muitos como teoria conspiratória desencadeada na década de 90. Sua intenção é projetar eventos celestes, invasão extraterrestre e coisas assim por meio de tecnologia avançada, com o objetivo de fazer com que a opinião pública se sinta pressionada a dar mais poder a essas elites dominantes, as pedindo por ajuda no caso específico de uma invasão extraterrestre que desejassem dominar o mundo. Essas elites tendem a querer deixar as pessoas em pânico e, como sabem que a nossa presença massiva está se tornando uma ameaça para eles, iniciaram a tentativa de implementar esse projeto, o que, obviamente, não terá sucesso. Assim como falamos recentemente em nossa mensagem anterior, muitos dos seus líderes tentarão nos colocar como uma ameaça à segurança nacional, uma medida desesperada de manter o poder sobre as pessoas, criando falsas bandeiras para que elas peçam socorro a eles e as autorize a nos atacar nuclearmente. E alertamos a vocês, amigos, que eles tentarão forjar um ataque com drones ou com suas naves de tecnologia reversa contra si mesmos, especialmente em suas bases que consideram especiais, simulando uma invasão nossa e pedindo a vocês, o povo, a opinião pública, um aval para o revide. Seria algo similar ao que acontece em muitos países do mundo quando criam inimigos para atacarem com a desculpa de proteger seu povo e as nações, quando na verdade buscam por ouro, petróleo e portais. Já viram algo assim? Certamente que sim, mas dessa vez eles desejam nos colocar como uma ameaça e iniciarão uma narrativa de que precisam defender a terra dos invasores, quando, na verdade, eles sabem que, com a nossa chegada, eles não terão mais o poder sobre as pessoas e eles serão levados ao Tribunal da Consciência para as devidas reparações. Segurança nacional é uma frase que precisa ser um gatilho para vocês, amigos da Terra. Alertem quando essa frase for informada,
pois ele é algo que vocês não podem responder com pânico, mas com mais perguntas. Por quê? Nós continuaremos a nos mostrar ininterruptamente em forma de luzes em seus céus, até um determinado dia, quando ao meio-dia nos mostraremos tal como realmente somos para todos da terra. Esse dia somente o Criador Supremo tem em sua agenda, e nós aguardamos o sinal para tal apresentação planetária. Enquanto isso, os preparativos para a chegada da nossa nave-mãe continuam em andamento quando nossos aliados na Terra tentam firmar acordos com alguns membros dos governos do mundo mais inclinados a colaborarem com os nossos projetos programados. Por outro lado, os portais dos quais os líderes nada colaboradores tentam atravessar para fugir da lei cósmica continuam sendo tomados pelas nossas forças. E realmente, nós continuamos dizendo a eles: é inútil tentar fugir das nossas frotas, tampouco ameaçar nossa transmissora no físico e fora do físico, pois ela já decretou que irá continuar em físico. Qualquer coisa que tentem contra ela é o mesmo que tentar contra nós. Inútil. Ouçam a voz do Comando Astar através de Neva neste momento, enquanto as transmissões são de tal maneira, pois chegará o dia em que seus rádios e televisões não verão outra coisa senão a mensagem do céu e os anúncios de uma nova era. Enquanto isso não acontece, continuamos nos mostrando de maneira sutis que temos o controle dos seus satélites e podemos fazer isso no momento que desejarmos. Mas aguardamos o sinal do Criador para darmos início às movimentações que mudarão para sempre a forma de vida na Terra. Assim como também continuaremos cortando as nuvens, como informamos recentemente. Ouçam a voz do Comando Astar falando agora através de Neva. Essa é uma mensagem oficial do Comando Astar. Adonai. Exemplos de clone